Olá, mais uma vez estamos juntos para o programa Viver Bem Unimed Campos. Sociedades médicas, ONGs e pacientes estão inserindo no calendário as cores para prevenção e combate a doenças. Outubro Rosa e Novembro Azul são os mais famosos. Mas estamos no mês de junho, que também ganhou a sua cor de alerta. É o Junho Preto, de prevenção ao melanoma, câncer de pele. No programa, também tem os Jogos da Maturidade, com a energia de uma turma que não se abate com a idade. E claro, a sequência de receitas para um café da manhã saudável, com nossa nutricionista Rayara Morisson. O Viver Bem Unimed Campos começa agora. O melanoma é o mais grave dos tipos de câncer que atingem a pele. Para falar sobre o Junho Preto, mês de prevenção ao melanoma, estamos recebendo a doutora Laura Terra e o nosso consultor de saúde, o doutor Paulo Irano. É um prazer ter vocês aqui participando conosco. Doutora Laura, primeira vez. Né? O doutor Paulo Irano é nosso consultor e todos os programas está conosco. Esse mês de junho foi um novo mês a ser instituído com relação à prevenção ao melanoma, que é um tipo de câncer de pele. É uma grande preocupação, não é, doutor Paulo Irano? É uma grande preocupação e temos que ter este sinal de alerta. Por isso essa, um novo mês, vamos dizer, de alerta especificamente ao câncer de pele, entre eles o melanoma. Mas nós vamos aproveitar o dia de hoje com a presença da doutora Laura para transcorrer um pouco sobre o câncer de pele como um todo, além dos melanomas, que é especificamente o que a gente vai tratar, e é o mês do melanoma, a gente vai falar também sobre os outros tipos de câncer de pele, não melanomas, que são os tumores, o câncer, que é o epidermoide e o basocelular, que a gente chama. Então, nós vamos tratar com isso e podemos ouvir aqui, então, a doutora Laura falando sobre esta atenção, sobre a prevenção, sobre como identificar essas lesões e os cuidados que temos que ter em relação a essas lesões. Então, doutora Laura, com a palavra, por favor. Primeiramente, queria agradecer o convite, por estar aqui e poder orientar toda a população, sobre o câncer de pele. Primeiramente, essas campanhas eu acho que importantíssimas. O câncer de pele vem aumentando muito, a cada dia a gente vê mais diagnóstico, pela incidência e pelas orientações que vêm sendo dadas à população, Hoje a gente tem o câncer de pele melanoma e não melanoma, Como o doutor Paulo Irano falou, o basocelular, o espinocelular e o temido melanoma, Que quanto antes diagnosticado, melhor, porque você consegue retirar essa lesão e ter um prognóstico, vamos dizer assim, um melhor prognóstico. São lesões que dão sinais pra gente, com a sua coloração, com a sua simetria, com a diferença de borda, lesões que muitas vezes sangram e a pessoa acha, não, uma feridinha, meu machucadinho, mas é aquele machucadinho que tá ali há mais de 15 dias e que não cicatriza. Passa uma pomadinha e acha que vai melhorar e não, aquela lesão tá ali. Então, a gente tem que estar sempre em alerta, sempre observando as lesões, as feridas que não cicatrizam, aquele machucadinho que coça, aquela lesãozinha que às vezes está até escondida ali na planta do pé, na palma da mão, Tá sempre atento a isso. E a gente tem que estar sempre usando o filtro solar como medida de prevenção. Eu até costumo dizer para os meus pacientes que o filtro solar é igual a escova-dente. Todo mundo escova dente, todo dia. A gente aprende isso como criança pequenininho. É uma questão de educação. O filtro solar ele tem que ser passado, tem que ser reaplicado. Não adianta a gente usar o filtro solar uma vez ao dia. O filtro solar ele tem que passar, tem que reaplicar, o ideal a cada 2 horas. Isso é uma coisa importante como prevenção. E dentre outras, hoje a gente tem as camisas, as calças, os bonés, todos com filtro. Não é uma medida que só ela não vai resolver, mas ela ajuda, Sempre buscar, fugir dos horários de alta incidência, de 10 às 4, Principalmente o horário aí de 1h da tarde, que a gente passa às vezes na praia e tá lá o pessoal pegando sol. Isso aí hoje não vai te dar dor de cabeça, mas amanhã isso pode te dar muita dor de cabeça, Paulo? Isso que a doutora Laura está chamando a atenção, eu acho bom a gente reforçar, Laura?
todo câncer de pele ele tem uma ligação direta com o raio solar, com os raios ultravioletas. Então, é importante esse dado chamar a atenção que a prevenção começa pela proteção em relação ao sol, né, Laura? Educação, vamos dizer assim, Paulo. Educação. Então, eu acho que o filtro solar, essas orientações cresceram muito nos últimos anos, né? Antigamente a pessoa, só o filtro quando eu vou para a praia. Hoje a gente vê que a população já está tendo uma orientação em relação a isso. E o preço até caiu, né? Caiu, porque hoje você tem um leque era bem mais caro, né? Você tem um enorme, leque hoje né? De grande. todos os valores. Tem uma dúvida que surge sempre, uma das maiores perguntas que filtro solar, o mínimo de proteção ele deve ter, doutora Laura, para que ele possa efetivamente proteger contra esses raios? Eu vou aproveitar, doutor, vou complementar. E para que tipo de pele, né? Se tem diferença, né, da coloração da pele para a utilização do filtro? Ótimo, isso realmente é uma pergunta comum no consultório. O que acontece? O filtro solar ideal é que ele sempre, no mínimo, fator de proteção 30, né? E a questão não é só o fator, gente, é a reaplicação, eu volto a dizer. Não adianta você comprar um fator 90 e você aplicar pela manhã e não reaplicar mais esse filtro. Então, é importante um fator no mínimo 30, tá? E a reaplicação a cada 2 horas. Em relação à tonalidade e tipo de filtro, depende muito da pele. As peles com tendência acneica ou mais oleosa, ela sempre vai ter um filtro mais livre, um filtro livre de óleo, um filtro sec. Então, isso depende muito de paciente para paciente. O filtro com cor, né? Que hoje a gente tem aí de pele clara, pele morena, morena mais, para os mais morenos. Isso aí vai depender muito de pessoa para pessoa do fototipo dela. Tá? Mas o mais importante, vamos frisar aqui, é a aplicação do filtro com fator no mínimo 30 e a reaplicação, que é o mais importante de tudo. O doutor Paulo Irano tinha até pontuado e tinha separado para a gente uma imagem da campanha do Ministério da Saúde que fala da assimetria, A, B, C, D e E, que são as preocupações. Isso é muito importante a gente passar essa informação até didática, né, doutor Paulo Irano, para o nosso público, né? Sem dúvida, eu acho que são dados importantes e na questão da prevenção, o que importa muito é a identificação dessas lesões, possivelmente que possam evoluir, na verdade, para o melanoma, especificamente essa questão da avaliação do tipo de pinta, do tipo de manchinha que tiver, do tipo de lesão, geralmente que ela tem uma cor que a doutora Laura vai explorar aqui, que pode ir mudando conforme o tempo. Então é mais no sentido de alerta, e eu gostaria de inserir nesse processo, lembrando que existem fatores de risco maior ou menor para desenvolver o câncer de pele como um todo. Então, que são aquelas pessoas, né, que têm a pele mais clara, os cabelos claros, louro, os ruivos, isso é muito importante. Então, quem tem uma pele muito clara e tem muitas pintinhas já, as sardas e as pintinhas, essas pessoas têm que ter um alerta maior, né, doutora Laura? Isso. E eu acho que aí a gente pode falar sobre a imagem que vai aparecer ali, sobre a questão desta visualização no que diz respeito a esta sequência do ABCDE. Né? Eu acho que isso pode efetivamente trazer aí uma luz e uma visão para que as pessoas tenham uma memória fotográfica do tipo de lesão que tem que alertar e, logicamente, procurar o mais rápido possível assistência médica. E a própria sequência, né, A, B, C, D, E, fica mais fácil das pessoas gravarem, né? Isso, fica bem mais fácil, né? Bem, como essa imagem que vamos apresentar agora, essa imagem é um exemplo de uma lesão de melanoma, né? E que algumas coisas que a gente tem que observar. Né? Se a gente dividir essa lesão em 4 quadrantes, a gente vai ver a diferença das bordas, né? A assimetria, que é o A, para ficarmos atentos a isso. As bordas são assimétricas, o contorno dela é totalmente diferente um do outro, né? A coloração, tem lesões que são mais amarronzadas, mais avermelhadas, e a lesão tem a tonalidade diferente, né? E às vezes a gente tem até uma área branca no centro dessas lesões. Né? Essas lesões, elas tem lesõezinhas que enganam, mas essa lesão, por exemplo, é uma lesão que apareceu
tem que correr imediatamente para procurar o médico e investigar essa lesão. Tá vendo que a pinta está aumentando, que ela tá crescendo, tá mudando de tonalidade, tudo isso a gente tem que estar observando. E outra coisa, gente, sempre muito cuidado com as lesões em palma e planta de pé, que às vezes acha que é um machucadinho, um calinho, e quando for ver é uma lesão, é um câncerzinho de pele que passou um tempinho de diagnóstico. Só para reforçar, doutora Laura, eu acho que é muito importante, né? É a questão, sim, quem tem uma pinta em qualquer parte do corpo tem que estar sempre observando como que ela está evoluindo. Se ela começar a modificar, aumentar de tamanho, se ela mudar o seu formato, se começar a mudar a sua coloração, se começar a dar alguma casquinha, de começar a sangrar. Então são fenômenos que eu acho que aí sim, e este é o intuito do nosso programa, de alertar a população, de prevenir essas lesões, de forma que a gente possa fazer a identificação, né, doutora Laura? A mais precoce possível, como todas as doenças. Quanto mais precocemente nós fazemos o diagnóstico, melhor será o resultado do tratamento. Esse é que é o ponto mais importante que eu vejo, e este é o alerta, para que as pessoas tenham uma atenção especial quando tiverem qualquer tipo ou da feridinha que não cicatriza, ou então dessas pintas, dessas lesões escuras que evoluem, né, de uma forma distorcida. Eu acho que esse é o elemento assim, bastante importante. Agora, falando um pouquinho, doutora Laura, sobre a questão do câncer de pele dito não melanoma. O que devemos prestar atenção, os locais, né, onde costuma ter, e que tipo de ferida que a gente tem que suspeitar de câncer? Então, as lesões não melanoma, né, que a gente considera o basocelular e o espinocelular, são lesões até mais comuns do que o melanoma, e elas estão muito nas áreas expostas, né, onde tem-se o contato direto com a radiação. Não que não tenha nas outras regiões, também tem. Então são lesões, às vezes, umas bolinhas, umas pápulas que a gente chama, avermelhadas, que às vezes formam uma casquinha, a crosta, que elas não cicatrizam. Cuidado sempre com lesão perto de mucosa, lábio, olho. E o diagnóstico, quanto antes, melhor, porque são lesões que retira e normalmente trata, né, só com a retirada das lesões. Mas se você trata aquela lesão logo no início, a sua cicatriz é pequena. Agora, se você deixa aquela lesão evoluir, às vezes uma lesão no nariz, quando você vai ver, tem que fazer uma cirurgia, e aí você tem que fazer um retalho, a cirurgia é um procedimento maior, né? Então, quanto antes, também é muito importante frisar isso. São lesões que também vêm crescendo muito, porque hoje em dia a gente sabe que a radiação, os raios ultravioletas estão cada dia mais potentes. O Brasil é um país tropical, então vem crescendo muito isso aí. Então, prevenir sempre. Então, hoje, doutor, o INCA registra 180 mil novos casos a cada ano. E o câncer de pele, ele tem uma proporção muito acima dos demais tipos de câncer, né? O câncer de pele é 33% no percentual com relação aos demais tipos de câncer. Então, as pessoas devem realmente se prevenir. Se prevenir. Filtro solar todo dia. Doutora, mas até no inverno, até nos dias nublados, sim, a radiação está presente todo dia. Então, a gente tem que usar o filtro todo dia. Faça chuva ou faça sol. Acho que isso é importante e não adianta só pela manhã, gente. Ou só, eu vou à praia, eu vou à piscina, hoje eu vou aplicar. Não. Todos os dias. Isso tem que virar um hábito. E reaplicar. Não precisa, eu tenho que reaplicar duas cronometrado. Não, mas você tem que ter o hábito da reaplicação. Isso tem que ser uma educação em casa, para a família, para os amigos, porque assim a gente vai prevenir e vai, como é que eu vou dizer, passando isso para os próximos, né? E ter a cultura do filtro solar realmente. Doutora, eu vejo que às vezes as mães têm a preocupação com os filhos, né? Passa o filtro solar e tudo, mas não sabe passar o filtro solar. Acaba economizando muito na hora de passar o filtro solar e deixa de passar o filtro em determinadas áreas, como por exemplo as orelhas. Isso. Não passa filtro solar nas orelhas. Tem uma quantidade, né? Olha, e ótimo você lembrar da orelha, porque a orelha é também uma área que dá câncer de pele.
né? E muito comum do base do espino celular, porque é uma área que as pessoas esquecem de passar o filtro solar. O ideal é sempre uma colherzinha, né? Colher. Tipo o fundinho da Isso mão, assim, aí. né? A palma da mão, E né? espalhar. E as áreas expostas? Toda área exposta tem que ser aplicado o filtro solar. Pescoço, mão, antebraço, perna, se você tiver, né, com uma saia, com uma bermuda. E as crianças, gente, não precisa ter medo. Criança pode usar filtro solar. Toda criança acima de 6 meses, ela pode usar o filtro. E existem filtros específicos para criança. E agora, com a preocupação no que diz respeito aos mosquitos, né, principalmente o Aedes aegypti, tem alguns filtros solares que também são repelentes, né? Isso, por conta do cheiro também, né? Então, existem algumas substâncias que ajudam isso aí. No Brasil está crescendo muito, hoje em dia tem também vários tipos de filtro solar que estão associando as duas substâncias, tanto da proteção como repelente. E aí, de uma vez só, se protege contra a incidência dos raios solares, né, e também se protege com relação à dengue, né, e ao chikungunya e às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Muito bem, eu só gostaria de reforçar, doutora Laura, uma vez que falou aqui da orelha, e como o câncer de pele está ligado diretamente à questão dos raios da exposição ao sol, ficar claro isso, logicamente essa área da cabeça é a que mais frequentemente vão aparecer as lesões pré-cancerosas e também o próprio câncer de pele. Então, desde o couro cabeludo, pela orelha, o nariz, perto dos olhos, são os locais mais frequentes. E como disse a doutora Laura, nos orifícios, quer dizer, no olho, perto do olho e também na boca. Lembrar do pescoço e também do dorso das mãos. Então são os locais mais frequentes. Por que eu estou chamando a atenção para a questão desses locais? Porque quem tem pele clara, quem é mais lourinho, olhos claros, cabelo claro e pele clara, e tiver uma lesãozinha que não sumiu em 15 dias, não espere nada. Procure logo, rápido, o seu dermatologista para que ele possa orientar, para que possa acompanhar e possa fazer um diagnóstico da forma mais precoce possível. Esse é o nosso objetivo. Eu queria pedir à doutora Laura para transcorrer agora para a gente poder dar reforçar essas orientações para que os nossos assistentes ali, os espectadores, possam gravar esses elementos, possam se prevenir e com isso a gente pode aí com certeza proporcionar uma vida melhor para as pessoas. Então, como vocês podem ver nessa imagem agora, vamos reforçar, enfatizar as medidas de prevenção, né? Evitar a exposição no período de 10 às 4, ter a proteção além do filtro solar, com as roupas, com a proteção UVA e UVB, que isso aí cresceu muito no mercado. Hoje a gente tem tudo, a gente tem calça, blusa, luva, chapéu e alguns chapéuzinhos até com protetor de orelha, né? Que o pessoal que pesca, que corre muito exposto, é sempre importante por conta da orelha. A proteção do filtro do óculos, né? Que também é muito importante. A questão da sombra. Então, isso tudo como forma de prevenção. Vamos prevenir para evitar o câncer de pele. Bem, agradecer a participação da doutora Laura Terra aqui conosco hoje, a primeira vez que participa e com certeza vai voltar em outros momentos para falar conosco, né, dos cuidados que todos nós devemos ter com a nossa pele, o nosso maior órgão, né, e é sempre fonte de preocupação. E o nosso programa, né, doutor Paulo Irano, sempre trabalhando com relação à prevenção. Sem dúvida nenhuma, este é o nosso foco, esse é o nosso objetivo e a nossa missão. É proporcionar aos principalmente usuários da Unimed, essas informações que vão fazer uma grande diferença na vida de cada um. Este é o programa Viver Bem da Unimed, prevenindo, e prevenir é o melhor remédio. Doutora Laura, mais uma vez obrigado. Obrigada, eu que agradeço a presença aqui. Obrigado. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com o programa Viver Bem. Tem a abertura dos Jogos da Maturidade e ainda nossa dica de café da manhã saudável. Não perca, daqui a pouco, no próximo bloco. Querido, a tosse do bebê não passa. Vamos ao médico?
Paz, o bebê tá bem. Não tem inchado no peito, está sem febre. Vou passar um remedinho para eliminar o catarro, além da inalação. Doutora, não seria melhor fazer um raio-x só para ter certeza? Keila, a avaliação do seu filho já foi realizada. Você sabia que os exames de raio-x ou tomografia emitem uma quantidade de radiação? Ela pode ser pequena, mas é cumulativa. E em excesso, pode causar problemas futuros, principalmente nas crianças, que são mais frágeis. A melhor maneira de prevenir é realizar esses exames apenas quando for necessário. Oh, eu não fazia ideia disso, doutora. Mas obrigada pelas informações. Não há de quê. Tome essa carteirinha para controle de raio-x e tomografias do seu filho. E lembre-se de trazer nas próximas consultas. Ei, você, pode fazer o mesmo, viu? Compartilhe essa informação, transmita esse cuidado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Os Jogos da Maturidade foram abertos nesse mês de junho e fomos até lá acompanhar a adesão dessa turma que dribla com muita vitalidade os efeitos da idade. A cerimônia de abertura dos Jogos da Maturidade remeteu à abertura de Jogos Olímpicos, com direito à tocha olímpica circulando pelo salão até ser usada para acender a pira que simboliza o início dos Jogos. Eles, os idosos, estrelas principais dos Jogos, compareceram em peso. Mais de 500 atletas de vários grupos da terceira idade, espalhados pelo município, lotaram o ginásio de esportes do Isicenza. Foi o caso do seu Valdir, que veio de Conselheiro Josino para ser o orador do juramento dos Jogos da Maturidade. Gostei. Eu não esperava que eu passasse tão bem como passei. Gostei. Foi muito bem organizado, gostei muito. O evento também contou com apresentações especiais. A nadadora sênior Diana Quitete, campeã sul-americana e pan-americana, foi uma das homenageadas. Sou pós-graduada em piano, sou concertista e na natação. São as melhores coisas para a gente envelhecer com a cabeça boa. Por isso que eu sou feliz. Organizado pela Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo, com o patrocínio da Unimed Campos, os Jogos da Maturidade têm adesão de idosos de todas as casas de convivência e outros grupos convidados. Iniciamos a consolidação da nossa rede de proteção social ao envelhecimento saudável e ativo e iniciamos esse processo com parceiros substanciais, a Unimed, o Isicenza, o Movimento das Cores, todas as secretarias integradas e o mais importante, a presença maciça do idoso ativo, do idoso que aderiu a essa rede de proteção que oferece cultura, esporte, lazer, atividades físicas. Então, é um momento não só de alegria, mas um grande desafio para que a gente continue seguindo adiante. A nutricionista Rayara Murisson segue com as dicas para um café da manhã mais saudável. Confira! Olá pessoal, eu sou a nutricionista Rayara Murisson e agora nós vamos dar sequência ao nosso quadro de receitas de café da manhã. Hoje você vai aprender a fazer um cappuccino caseiro. O cappuccino é uma bebida bastante gostosa que as pessoas consomem muito fora de casa, mas é possível nós prepararmos a nossa própria mistura em casa e consumir ao longo dos dias. Além de ser uma receita bastante saborosa, ela também é saudável e um aliado para aquelas pessoas que querem perder peso, porque nós temos o café e a canela, que são ingredientes termogênicos, que aceleram o nosso metabolismo e ajudam na queima de gordura. Então, para essa receita, você vai precisar de leite desnatado aquecido, uma colher de chá
de café solúvel granulado, 1 colher de chá de açúcar mascavo, 1 colher de chá de cacau em pó, canela a gosto e 1 colher de sopa de água também aquecida. Nessa receita, eu estou utilizando o leite desnatado já na sua forma líquida e o café granulado. Mas se você quiser fazer uma mistura em grande quantidade para ter na sua casa e consumir ao longo dos dias, você pode aumentar a quantidade dos ingredientes e, ao invés do leite na sua forma líquida, utilizar o leite em pó e também o café solúvel ao invés de granulado em pó também. Bom, o primeiro passo para a nossa receita é misturar a água, o café e o açúcar, até que forme uma espécie de espuma. Agora que o café já estiver pronto, nós vamos misturar o leite, o cacau e a canela. O nosso cappuccino já está pronto. E no nosso próximo programa você vai acompanhar uma receita de crepioca, mais uma da sequência de receitas para o café da manhã. Até lá! Valeu a companhia. Na próxima semana a gente tem novo encontro. Até lá!